Você falando sobre o fato de o Lula ter te recebido, acho que 3 vezes, né, no Palácio do 3 Planalto. vezes, é. Me conta foi isso pra você, como é que se deu esses encontros e o fato de você assumir publicamente que você é um cara que vota nele, um cara mais à esquerda e tudo mais. Como é que é nesse meio do futebol, que a gente aqui, enquanto jornalista, que também é um cara, também sempre fomos mais progressistas, a gente sabe como é que é, porque tem um lado do outro lado no meio do futebol muito forte, assim. Como é que foi pra você? Isso nunca pesou em nada, sempre foi muito tranquilo pra falar sobre? Cara, muito tranquilo, cara, muito tranquilo. Eu fui do sindicato dos árbitros, dos sindicatos bancários, convivi muito tempo com uma figura sensacional, um cara acima da média, um político que foi tudo na vida, que mora no mesmo apartamento desde quando se mudou do interior de Porto Alegre para a capital, Olívio Dutra. Eu tenho a honra de ser amigo pessoal dele. Convivi muito com ele, cara, e eu sempre me posicionei e acho que estou na trincheira certa de luta, né? E eu tive a satisfação de conhecer o Lula e ele me recebeu nas 3 Copas do Mundo que eu fui, tá? O Lula, que na minha opinião é o maior presidente da história republicana desse país, é um sujeito acima da média, graças a Deus que existe o Lula e por isso nós estamos vendo uma democracia. Talvez não tivesse o Lula, nós não estaríamos podendo essa liberdade que a gente gosta. Ainda mais depois dos últimas notícias, dos acontecimentos. Aqui, né? Então o Lula merece todo o meu respeito, um cara extraordinário, não é um cara que tem um olhar mais para as classes menos favorecidas, sabe? É um grande ser humano e eu me orgulho de ter votado nele, de ter apoiado ele e ele ter me recebido lá nessas 3 oportunidades em que eu estive com ele. E aprendi muito com a inteligência dele sobre conversa de política, de futebol. Ele que é um torcedor corintiano, identificado, e era um torcedor de ir na arquibancada, de torcer, enfim, conhece de futebol. Então, para mim, só tenho que agradecer, não é? Um presidente da República receber um árbitro de futebol, eu com os meus assistentes, levava juntos, meus assistentes, e ele sempre recebeu com a maior generosidade. Então, tenho muito orgulho de ter essa foto aí batida lá no Palácio do Planalto. E quem fez uma grande história no Rio Grande do Sul foi o Brizola, né? Também. Você era um cara, você se considerava na época um cara brisolista, assim, lá no estado do Rio Grande do Sul? Cara, o Brizola, não, uma admiração tremenda, um político fora de série, político extremamente voltado para a educação, não é? Que ele fez lá com as escolas lá. Nas escolas, depois com o Darcy Ribeiro, que era outro gênio e um grande cidadão brasileiro, e o Brizola também foi. Foi uma pena para esse país não ter o Brizola como presidente da República. O Brizola foi um grande político, né? Eu já sou de uma geração um pouco mais nova, o Brizola já era mais passado, eu já peguei nessa fase aí de que era o Partido dos Trabalhadores em ascensão e tal, mas o Brizola, todas as referências, é uma referência política, um sujeito que também olhou muito para as pessoas mais pobres, e acima de tudo, eu acho que a maior bandeira de qualquer sociedade só vai se estabelecer mesmo através da educação. Através da educação, eu citei antes aí o Paulo Freire, que foi o maior educador desse país. Sem dúvida. É um orgulho para nós brasileiros ter uma figura como Paulo Freire, né, que nasceu nesse país, e o Brizola foi também um dos grandes. Uma pena que ele não chegou, não é, ao tão sonhado cargo que ele queria como presidente da República, mas foi governador do estado do Rio Grande do Sul, foi por 2 vezes governador do estado do Rio de Janeiro, e foi, sem dúvida nenhuma, deixou um legado enorme aí, sobretudo na educação. Sem dúvida.